Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Extraordinário dia, minhas irmãs, graça e paz, sejam bem-vindas aqui ao nosso devocional Manhãs com o Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu só achar o nosso sonzinho instrumental. Sejam bem-vindas. Deus abençoe cada uma de vocês. Já vai convidando mais pessoas para estar aqui conosco. Nós estamos essa semana caminhando sobre abrindo os nossos olhos espirituais. E o tema de hoje é idolatria. Vou falar com vocês de um tema que me confrontou durante muito tempo. Mas é o que está na palavra, e nós que amamos Jesus e nós que conhecemos o Deus verdadeiro, nós precisamos também estar atentas quanto o assunto é esse, idolatria. Então convida alguém para estar aqui conosco, né? Chama aí alguém para estar conosco aqui nesse devocional. E eu creio que o Senhor vai fazer muito mais do que nós ousamos pedir, né? Aqui tem um aviãozinho, convida uma amiga, convida seus parentes, convida pessoas que você sabe que vai precisar ouvir esta palavra. Tá poderosa, né? Muito forte. Me confrontou muito na minha vida, me confrontou muito. E vai te confrontar também. Eu sei que vai te confrontar. Mas eu queria que no devocional de hoje você ficasse muito atenta ao que eu vou te dizer. Não se preocupe aí, André, eu tô procurando aqui na Bíblia as passagens que você tá falando. Não se preocupe. Anote aí no seu caderno para depois você ir lá estudar, ir lá pesquisar, né? Mas não se preocupe em procurar não, né? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então presta atenção em tudo que eu vou te entregar aqui. Porque, minha irmã, um dia eu também fui ministrada da mesma forma que eu vou entregar aqui para você. Um dia eu também fui confrontada da mesma forma que eu vou confrontar você, né? Mas coloca amor nas minhas palavras. Não é eu, não é a Andréia que está falando. É a própria palavra. Cadê minha Bíblia? A própria Bíblia, o nosso manual de vida, tá aqui, ó. Tá? E hoje eu vou usar essa Bíblia aqui e vou usar essa daqui, ó. Ai, gente, peraí. Essa aqui é pesada. Essa daqui, ó. Eu vou usar essa Bíblia e vou usar essa daqui, que todos os dias vocês me veem usando, tá? Mas eu vou te mostrar algumas coisas que estão aqui. Amém? Então, antes da gente começar, olha o tanto de papelzinho que tem aqui, ó. Não preocupa não, você vai pegar seu caderno, você vai pegar sua palavra. Se você tem facilidade para achar, você procura. Se não, você vai anotar os versículos e depois você vai ler com calma na sua casa. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, então, vamos orar, vamos pedir para o papai continuar nos protegendo, nos orientando, que ele fale comigo e fale com você através aqui das palavras que vão sair da minha boca, né? Quem convence é o Espírito Santo. O ser humano não consegue convencer nada nem ninguém. Se não é o Espírito Santo de Deus na nossa vida, ele é o que está designado a convencer. Mas quem conhece a palavra, quem sabe de fato, quem caminha pela palavra, tem por obrigação de cristão, irmão e irmã, mostrar a verdade para aqueles que ainda caminham na escuridão. Eu também caminhava. E hoje
eu tô muito feliz de poder compartilhar com vocês as minhas experiências e o que está na palavra de Deus relacionado a esse tema idolatria. Se você puder, fecha seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pelo dia de hoje. Quantas bênçãos, papai, o Senhor derrama todos os dias na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, nesta manhã que o Senhor preparou para nós, cuida de nós, cuida dos nossos corações, cuida dos nossos pensamentos, das palavras que saem da nossa boca. Pai, arranca neste momento, em nome de Jesus, todos os tampões que estão nos nossos ouvidos, todas as vendas, as escamas que estão nos nossos olhos e que estão nos impossibilitando, nos impedindo de ver além, de enxergar a verdade, a única que salva e a única que liberta. Pai, cuida de mim neste momento. Anjos do Senhor que fazem parte desse ministério, acampem neste momento nesse lugar. Acampem neste momento nos meus pensamentos, no meu coração, nas palavras que saem da minha boca. Que elas sejam, de fato, sementes lançadas no solo fértil, que é o nosso coração. E que elas deem muitos e muitos frutos. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, bem-vinda. Gente, vocês estão me vendo e ouvindo bem? O som aqui do fundo, esse som de piano, tá muito alto? Ou vocês estão conseguindo ouvir minha voz, mesmo com o som? Vão me posicionando aí, tá? Vamos fazer esses ajustes pra gente já começar. O nosso tema de hoje que é idolatria, né? Às vezes você já ouviu falar muito, né? André, o que é isso? Como que se dá isso, né? Tá bom? Então tá. Ótimo, então tá bom. O que é idolatria, né? Idolatria é a adoração a outros ídolos, é a adoração a outros deuses, adoração a ídolos, adoração a outros deuses que não seja o Senhor. Irmãs, nós enquanto verdadeiras cristãs que somos, o nosso manual de vida é a palavra de Deus. Nós temos que estar pautadas e caminhando pela palavra de Deus aqui, ó. É aqui que tem que estar. Então, é aqui que você tem que buscar as respostas das suas perguntas. E por muitos anos, eu li a Bíblia, eu não meditava também, eu passava os olhos e eu não conseguia entender. Parece que ali estava escrito em espanhol, nem inglês, que de inglês eu entendo alguma coisinha. Eu falava assim, eu perguntava para Deus assim, Deus, por que eu não entendo a Bíblia? Por que isso que as pessoas falam, que está escrito, eu não consigo identificar? Hoje eu vou te mostrar por quê. E a nossa nação, o Brasil, a nossa cidade, é uma nação e é uma cidade pautada na idolatria. Que levantam outros deuses, que levantam ídolos para se prostrarem diante deles, ocupando o lugar que é único do Senhor. E aí as pessoas falam assim, Andréia, mas isso tá lá no Velho Testamento, tem essa questão, tem muita gente ainda com esse pensamento, gente. Deixa eu falar para vocês, existem muitas pessoas ainda com esse pensamento de... É no Antigo Testamento. Depois que Jesus voltou, não tem isso mais. Tem gente que pensa assim. Que não tem como você desmembrar o nosso manual de vida. Tá tudo aqui.
E eu acredito que não tem nenhuma palavra vã aqui. Não tem nada que está escrito aqui na Bíblia que não tem um propósito. Tudo que está escrito aqui na Bíblia tem um propósito de nos ensinar, de nos exortar, de nos confrontar. E a palavra de hoje vai confrontar muitas pessoas aqui. Um dia eu também fui confrontada. Um dia eu também tive que olhar e falar: Senhor, me mostra. Tira as escamas dos meus olhos. Eu não estou conseguindo ver. E Ele me mostrou. E eu creio no poder que há no nome de Jesus. Que com esse devocional de hoje, que você vai ver, que você vai anotar, que depois vai estar salvo lá no YouTube, você vai poder passar para outras pessoas, vai abrir os olhos de muitas pessoas. Não sou eu. Eu vou te trazer uma informação, mas é o Espírito Santo que vai te convencer. É o Espírito Santo que vai te mostrar. Por isso eu quero que você preste muita atenção aqui, né? Não fica quem tá entrando, quem tá saindo, esquece isso, né? Eu pedi a proteção dos anjos do Senhor aí para sua casa e aqui para minha casa, para que você não perdesse nenhuma palavra, nenhum versículo do que eu falar aqui para você. Amém? Se você tiver facilidade, abra sua Bíblia em Deuteronômio, tá? Se você tiver, André, eu não vou perder tempo, então foca aqui em mim, tá? Deuteronômio, nós vamos ler o capítulo 7, o versículo 25 e 26. Diz assim, ó: vocês queimarão as imagens de escultura desses povos, e não cobicem a prata e o ouro que as revestem. Para o Senhor, o seu Deus, isso é detestável. Olha o 26. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, para que vocês não sejam amaldiçoados por causa dessas imagens. Considerem tudo isso detestável e rejeitem-nas completamente, pois elas são amaldiçoadas. Isso mesmo, amaldiçoadas. Existem maldições. Ai, meu Deus, a bateria do meu iPad está acabando e eu quero mostrar algo aqui para vocês. Existem maldições por trás dessas imagens. Isso mesmo, minha irmã, meu irmão. Eu tô falando de imagens feitas por mãos humanas. Imagens feitas por mãos de pessoas tão pecadoras como eu e você. Que nós nos prostramos, e todos nós, aqui eu estou falando sem julgamento de valor. A minha casa era um santuário de imagens. Quem entrava aqui na minha casa via que tinha imagem para tudo quanto é canto, de todo tamanho, de toda cor. Mas o que eu quero trazer para você hoje? Presta atenção. Imagens feitas por mãos humanas. Deuteronômio 7, 25 e 26. Imagens feitas por mãos de pecadores como eu e você. E a gente coloca essas imagens dentro da nossa casa e substitui a adoração que deveríamos prestar somente a Deus. Só Ele é digno de adoração. Só Ele é digno de adoração. Eu e você, nós temos acesso direto ao coração do Pai. E com a vinda de Jesus, no Novo Testamento, nós vamos ver esse véu foi rompido, foi rasgado de cima a baixo, para que eu e você voltássemos a ter acesso ao coração do Pai.
E essas imagens feitas por mãos humanas, elas não podem substituir a grandiosidade do lugar que é por honra e direito de Deus. E eu, por muitos anos, eu sustentei essas imagens dentro da minha casa. E nós vamos ver que essas imagens, como diz aqui a palavra, elas são amaldiçoadas. Amaldiçoadas. A palavra de Deus, a Bíblia condena qualquer coisa que toma o lugar de Deus. É idolatria. Nós vimos muito na época eleitoral, né? Teve brigas e discussões. Eu atendi pessoas que estavam de mal com o tio, com a irmã, com não sei quem, por causa de... Um votava no Bolsonaro, o outro votava no Lula e virou uma discórdia. Nós vimos na época da política verdadeiras pessoas idólatras com homens de carne e osso, tão pecadores quanto eu e você. Desculpem. Isso também é idolatria. E isso também é condenado na palavra de Deus. Eu vou te mostrar. Anota aí para você ler, não precisa abrir. Atos 10. Atos 10. Olha o que diz. Atos 10, versículo 25. Quando Pedro entrou na casa de Cornélio, Cornélio prostou-se diante dele em adoração. Mas Pedro disse: levanta-se, eu não sou um Deus, sou homem como você. Olha aí a idolatria humana. Cornélio prostou-se diante dele em adoração. E Pedro logo repreendeu: levanta daí, levante-se. Eu não sou um Deus, eu sou homem como você. O único digno de adoração é Deus, é o nosso Pai. E quantas pessoas hoje, por falta de entendimento, e mais uma vez eu vou repetir aquele versículo que eu sempre falo aqui: por falta de conhecimento perece o meu povo. Quantas pessoas, né? Hoje a gente tem grandes pregadores, grandes pastores, e quantas pessoas, por não ter esse entendimento, se prostram, adoram esses pregadores, esses pastores como se fossem Deus. Eles não são deuses, eles são como eu e você, homem de carne e osso. Não se proste, não adore, repreenda. Se alguém vir falar para você assim: ai, nossa, você me ensinou isso, eu adoro os seus ensinamentos, ai, repreenda isso, fala: minha irmã, eu não sou nada sem a presença de Deus. Eu não sou nada sem a presença do Espírito Santo na minha vida. Faça como Pedro, levante-se, eu não sou um Deus, eu sou homem como você. Aqui ele está falando justamente da abominação, a idolatria, que muitas vezes os humanos fazem com outros humanos. Eu ouvia muito assim, ó: nossa, você foi lá na mentoria do Thiago Brunet, nossa, meu Deus, eu acho ele incrível. É sim, mas eu não fui lá, presta atenção, eu não fui lá por causa do Thiago Brunet. Eu não fui lá por causa de quem? Da Tânia Tereza, que é uma pastora que eu gosto muito. Eu não fui lá por causa da Viviane Martinelli, eu não fui lá por causa da Thalita Pereira. São grandes nomes. Eu fui lá para ser abastecida, para ser conduzida, para aprender mais da unção que está sobre a vida deles. Porque se eu fosse lá para vê-los, é isso e aquilo, isso é atitude de idólatra.
E idolatria, vocês já viram aqui, é algo que o Senhor abomina. Abomina. Condena. E aquele povo, desde a época lá da criação do mundo, aquele povo, né, lá que foi tirado do deserto, aquele povo já praticava esse pecado de idolatria. Eles já se prostravam e adoravam outros deuses. Eu não ia falar agora, mas eu vou te mostrar porque a bateria do meu iPad está acabando e eu quero te mostrar. Esse aqui é uma imagem. Deixa eu ver se dá para aumentar. Acho que dá. Essa aqui é uma imagem. Depois eu coloco lá no grupo, tá? Olha aqui. De um Deus que eles adoravam. Esse Deus aqui tinha o título de Moloque. Tá vendo que tem uma pessoa entregando um bebê para esse Deus? Eles entregavam os bebês, as crianças, para esse Deus em forma de sacrifício. E sabe como que eram feitas, irmãs? Aqui, ó, tinha um mecanismo, dentro dessa imagem tinha uma fornalha de fogo. E os bebês eram colocados na mão dessa estátua aí, que eles diziam, cultuavam como Deus. E tinha um mecanismo que trazia essa criança para dentro dessa estátua, onde estava fornalha, quente, fogo. E esse bebê era consumido aqui dentro, ó. Era queimado. Essa imagem aqui, depois eu vou colocar lá no grupo. Tá vendo o homem lá oferecendo a imagem, oferecendo o bebê? Esses eram os deuses que eles adoravam. Um dos, né? A Bíblia fala sobre Baal, que era demônio mesmo. E a Bíblia fala sobre Moloque. Por isso que a gente não pode chamar os nossos filhos, as crianças, de moleque. Tá? Moloque é um Deus que acabava com as crianças, que consumia as crianças. Pegava, trazia aqui pra dentro, ó, aqui dentro do peito dele tinha uma fornalha. E as crianças eram queimadas vivas para cultuar esse Deus, para prestar adoração a esse Deus. Era culto satânico, irmãs. Era culto satânico. Essa imagem feita por mãos humanas tomava o lugar de Deus. E Deus abominava. Deus abominava e continua abominando. Lá é falado de ouro, né? O Senhor fala assim, livra-se dessas imagens e não se apega, no que a gente terminou de ler em Deuteronômio, e não se apega nem aos ouros dela. Tem imagens que são, né, belíssimas, com ouro, com prata, nem esse ouro e essa prata. Por quê? Porque estão contaminados, porque junto com essas imagens entram demônios. Vocês vão entender daqui a pouco. Minha irmã, presta atenção no que eu vou falar, anota. E tudo aquilo que Deus fala não, e eu e você nós fazemos, abre portas para janelas espirituais. Quem aqui leu Êxodo? Eu pedi para você ler Êxodo 20. Quem aqui leu? Coloca aí se você leu Êxodo capítulo 20. Alguém leu? Êxodo capítulo 20 está os mandamentos que o Senhor nos deixou. Qual que é o primeiro mandamento que está lá em Êxodo 20? Alguém pode colocar aí para mim? Escrito aí. Qual que é o mandamento que está lá, o primeiro mandamento que está lá em Êxodo 20? O que fala lá em Êxodo 20? Para as meninas que leram. O que fala, gente? Êxodo 20, se você não leu, você vai ler, anota aí para você ler, para você meditar. Quero que você leia. Diz assim, ó, vamos ler junto. Lá no 3, obrigada, amor.
Não creia, nem adore outros deuses além de mim. É o próprio Deus. É o próprio Deus. Olha aí o que a Ismaília colocou. Tem versões que tá assim: não farás para ti imagem de escultura. É o próprio Deus falando. Vocês sabiam que a única vez que o trono de Deus desceu na terra foi para escrever os 10 mandamentos? O próprio Deus veio para escrever os 10 mandamentos, aquilo que eu e você precisamos se quisermos ter uma vida de fato abundante, próspera, que os nossos filhos tenham vida abundante, próspera. Nós devemos levar a sério essas leis. Olha lá no 4, não faça ídolos, não ofereça cultos a imagens de qualquer coisa em cima no céu, em qualquer coisa em cima no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não adore nem se prostre diante de nenhuma imagem, pois eu sou o Senhor, o seu Deus. Pois eu sou o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso e castigo filhos pelos pecados dos pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Presta atenção, tem uma chave aqui. Para quem cultua a imagem, para quem presta culto, para quem se prostra. Tá aqui no mandamento. Não sou eu que tô falando, não. É Deus que tá falando. Eu abomino, eu condeno. Eu condeno. E eu castigo os filhos pelos pecados dos pais. Pais, eu e você, nossos filhos são castigados até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. É o Senhor falando. É Deus falando. Se você presta culto diante de outras imagens, resumindo, se você reza diante de outras imagens, você me odeia. E eu vou visitar, eu vou castigar os seus filhos pelos seus pecados. Bota aqui pra mim. Se eu e você, e é tudo que nós mais queremos na vida, é proteger os nossos filhos. Se eu e você queremos de fato proteger os nossos filhos, e nós estamos caminhando em idolatria, olha o que o Senhor falou. Vou castigar seu filho até a 3ª e 4ª geração. Aleluia. Somos eu e você que temos que apresentar diante do Pai. Somos eu e você que temos que abandonar imediatamente essa prática pecaminosa. Tá aqui. Não sou eu que tô falando. Êxodo 20, você vai ler se você não leu. Não sou eu que tô falando. Gente, pode às vezes você achar, nossa, Andréia, hoje eu tô falando com base na palavra. E eu sei o que muitas pessoas estão sentindo, porque eu senti isso um dia. Esse povo tá louco. Não tem nada aqui em casa, não. E tem. Agora, sabe por que muitas vezes eu li a palavra e não entendia? E sabe por que às vezes, você que tá aí na idolatria, isso é certeza para quem tá aí na idolatria. Mas eu sei que tem ainda muitas irmãs que ainda têm dificuldade, né? Que sabem que não compactuam com isso, que tem dificuldade de ler a palavra. Mas você que tá na idolatria, sabe por que você não entende? Sabe por que você fala, nossa, eu leio e parece que eu não li nada? Abre a sua Bíblia aí em Salmo 115. Esse eu quero que todas abram, tá? Salmo 115. Quando vocês abrem, eu vou preparar meu cafezinho aqui. Abra a sua Bíblia, Salmo 115. Vou te mostrar.
Ai, gente, passa tão rápido, não vai dar pra eu falar tudo que... Às vezes eu reparto, né, pra falar um pouquinho amanhã, não vai dar pra falar tudo. Não vai dar. Abriu, acharam o Salmo 115? Se achou, fala amém. Salmo 115, ó, vamos começar a ler juntas. Se tiver alguma versão muito diferente da minha, coloca aí. Diz assim, ó: glorifique o seu nome, Senhor, não o nosso nome. Torne o seu nome amado e respeitado e mostre ao mundo o seu amor e a sua fidelidade. Assim as nações pagãs não poderão dizer: onde está o Deus dos israelitas? Pois o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que quer. Olha o 4. Mas os deuses de outros povos não passam de estátuas de ouro e prata, feitas por mão humana. Tem boca, mas não falam, olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não sentem cheiro. Tem mãos, mas não seguram, pés, mas não andam, e são totalmente mudos. Aqueles que fazem essas imagens e as adoram tornam-se como elas. Aleluia. Para mim ficou claro, mas eu vou te explicar. Todas as pessoas que fazem ou que adoram tais imagens, que tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvido, mas não ouvem, tem nariz, mas não sentem o cheiro, pés, mas não andam, mãos, mas não seguram, e são totalmente mudos, se tornam semelhante àqueles que adoram, se tornam iguais a essas estátuas, a esses ídolos, porque você lê a palavra e não entende. A pessoa que está na idolatria, por que lê a Bíblia e não entende? Porque você se torna igual ao ídolo que você cultua. O que é isso, Andréia? Cegueira espiritual. Você se torna um deficiente espiritual. É um engano. Você prega, a pessoa não entende nada. A pessoa ouve pregação, vai no culto, vai em tal lugar. Eu não ouço, eu não entendo nada. Cegueira espiritual. Você se torna um deficiente espiritual. É uma maldição de Deus para os idólatras. Salmo 115, anota aí. Se torna semelhante ao Deus que você cultua. Pensa nas imagens. Vou pensar nas que eu tinha aqui na minha casa. Tinha boca, mas não falava. Tinha ouvido, mas não ouvia. Aí você vai sair para uma viagem, você vai sair para alguma coisa, você vai lá e se prostra pedindo proteção. Proteção de uma imagem que não protege nem ela mesma. Que precisa de alguém para ir lá catar um paninho. Gente, eu fazia isso. Ir lá catar um paninho e... Que precisa de restauração com o tempo. Que não se salva. Aí você se prostra diante dessa imagem. Deixa essa imagem tomar um lugar que é de Deus, único e exclusivamente de Deus.
achando que você vai ganhar alguma coisa. Andréia, mas eu já consegui. Eu também. Eu já consegui, Andréia, eu consegui um milagre. Deixa eu te falar uma coisa. Conseguiu por causa da sua fé, minha filha. É sua fé. Deus olha o coração. Lembra de Davi? Lembra de ontem que eu falei da morte de Saul? Lembra do demônio que estava atormentando Saul? E ele estava lá, atormentado. Davi vinha com um instrumento, tocava, acalmava. Era por causa do instrumento, irmã? Não. Era por causa do coração de adorador de Davi. Não é a imagem. No meu caso, foi a minha fé. Ah, Andréia, mas eles respondem. Respondem. Lembra que eu te falei que Satanás, ele tem poder? Por mais que muita gente prega que não tem, eu te mostrei que tem. E que por trás dessas imagens tem espíritos demoníacos. Vou te mostrar do que são. Se não for hoje, vai ser amanhã. Não sei se vai dar tempo. Responde. Mas eu tenho certeza do que eu tô falando. Uma porque eu passei. Primeira coisa, eu passei. Eu era idólatra. Outra, porque eu venho estudando esse tema, buscando na palavra. Eu tenho certeza do que eu tô falando. Se você se encontra nesse pecado de idolatria, você não entende nada do que é ministrado pra você. Tá cega. Porque nesse pecado abominável pela palavra, tá lá, gente, nos mandamentos. Nós acabamos de ler em Êxodo 20. O papel do Criador é transferido para o homem. Porque quem faz a imagem? É um homem como eu e você. Na idolatria, o papel de Criador é transferido para o homem. E o único Criador, falei isso ontem, não sei. O único Criador é Deus. Eu e você, nós não fazemos filhos. É Deus que faz. Por quê? Porque nós somos um espírito que habita no corpo e possuímos uma alma. E quem faz espírito? É Deus. É Ele que faz. Lembra lá do Vale dos Ossos Secos, de Ezequiel 37? A carne ia se juntando, ia formando pele sobre aquele amontoado de ossos. Mas faltava algo. O que era algo? Era a vida, era o sopro do Espírito. É Deus que faz. Portanto, Ele é o único Criador. Esse ídolo, ele só sai daí se você tirar. Só se você tirar. Senão ele fica aí, do jeitinho que ele tá. Eu sei, minha irmã. André, tá tão duro ouvir isso. Mas, por favor, se você confia em mim, coloca amor nas minhas palavras. Deus abomina idolatria. Não vai dar tempo de eu te contar quais são as consequências da idolatria. Quem quer saber? Quais são as consequências da idolatria? Coloca aí, eu só vou contar amanhã. Se você colocar aí, eu quero saber. E eu quero te levar aqui para o Novo Testamento. Eu quero te levar o que o apóstolo Paulo falou em Roma. Eu vou te falar aqui agora no Novo Testamento. Que as pessoas falam, né? Ai, meu Deus, é só o Antigo Testamento. Quando Jesus voltou, não é... Quando Jesus veio, isso deixou de... Gente, você acredita que eu escutei isso? Deixou de ter validade. Eu falo, ai, Senhor, misericórdia. Amanhã eu vou trazer pra você as consequências da idolatria, tá? Porque não vai dar tempo de eu falar agora. O tempo tá passando muito rápido. Mas antes de eu fechar aqui com você,
Abre sua Bíblia em Romanos. Abre aí. Ô Maria. Tá não, minha irmã. Deus tá contigo. Tá perdida não. Quem tem Jesus, quem tem o Espírito Santo, quem tem papai, nunca tá perdida, tá, minha querida? Me chama lá depois. Vê se eu posso te ajudar. Acharam, irmãs? Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo... Nós vamos ler a partir do versículo 23, tá? É um pouquinho mais extenso. Mas eu quero ler com vocês pra gente finalizar essa primeira parte. Amanhã eu vou trazer pra você as consequências da idolatria, tá? Pra quem tá chegando agora, eu estou falando sobre idolatria. A luz da palavra vai estar salvo lá no YouTube a partir das 3 horas. Eu tô tendo dificuldade pra postar no YouTube, tá demorando muito. Você assiste. Amanhã eu vou trazer as consequências da idolatria. Tem muito conteúdo aqui, eu não vou conseguir falar tudo. Então vamos lá, vamos ler Romanos. Diz assim, ó, lá no 23. Então, em vez de adorarem ao Deus imortal, vivente, em vez de adorarem ao Deus imortal e vivente, olha o que eles fizeram. Tomaram madeira e pedra e fizeram ídolos para si, esculpindo-os na forma de simples aves, animais, serpentes e homens mortais. E assim, Deus os entregou a toda espécie de pecados sexuais, para que fizessem tudo de acordo com os desejos pecaminosos do seu coração. Vou até aí. Eu vou até aí. Quero que você volte lá no 23. E então, em vez de adorarem ao Deus imortal, vivente, eles tomaram madeira e pedra e fizeram ídolos para si, esculpindo-os na forma de simples aves, animais, serpentes e homens mortais. Tá vendo? Novo Testamento. Eu parei aí porque a partir daí já vai falar algumas consequências da idolatria que eu vou falar para vocês amanhã. Presta atenção, minhas irmãs. Presta bastante atenção. A idolatria, ela tira Deus do primeiro lugar. Ela tira Deus do lugar que é por direito dele, primeiro lugar. Quando você invoca um santo, você está invocando mortos. Pois todos eles aí, que é colocado o nome de santo, estão mortos, aguardando o juízo final. Assim como eu e você vamos também passar por esse juízo final. A palavra fala, se tivermos vivos, os mortos ressuscitarão, vão se levantar primeiro. Né? Então, se nós estivermos mortos, lá nós vamos levantar junto com todos esses santos aí. Só que eles são mortos. E invocação dos mortos também é condenado pela palavra. Agora eu trouxe algo aqui para você. Que eu falava. Eu estou te trazendo a luz da palavra e eu estou te trazendo algo que eu me comportava. Presta atenção. Eu falava assim, pode ser que você fale. Não sei se você está nessa condição de pecado, de idolatria. Eu não adoro imagens. Eu só estou honrando a memória da pessoa que essa imagem foi. Eu só estou tendo como um lembrete. É só uma fotografia, assim como eu carrego a fotografia da minha mãe, como eu carrego a fotografia do meu pai. Agora, vamos pensar, não é assim, irmã?
Eu nunca rezei novena pra fotografia da minha mãe. Eu nunca rezei, nunca fiz procissão pra foto do meu pai. E eu nunca fiquei de joelho na frente deles, na foto deles. Você tá vendo que é um engano? Você tá vendo que é uma abominação? Você tá vendo que é uma cegueira espiritual? Não é isso. Não é isso. Eu falava muitas vezes isso. Esse povo crentes é tudo doido. Tem nada disso. Eu não adoro imagem, não. É só uma homenagem. É, como a Edna falou, é só uma reverência. É adoração. É culto porque põe vela queimar. É culto porque faz novena. É culto porque se ajoelha. É assim a adoração. Não é eu que tô falando, não. Nós lemos diversos versículos aqui que comprovava isso. Dar santo a imagem feita por mãos humanas, por pecadores como eu e você, um atributo que é somente único e exclusivo de Deus. Você acredita, você que eu já, né, rezava, né? Rezava de frente, falava assim, eu quero isso, eu quero aquilo. Outra pessoa no outro lugar do mundo também tá fazendo esse mesmo culto para essa imagem. No outro canto do mundo. Você acredita que ela escuta? Não acredita? Eu acreditava que escutava. Né? Eu acreditava, nossa, tá escutando e tal. Gente, onde tá isso na Bíblia? Aonde tá essas imagens na Bíblia? Se eu e você, presta atenção, se eu e você falamos, declaramos, profetizamos que nós seguimos a Jesus, que nós acreditamos nas promessas que estão aqui, ó. Se eu e você nós lemos a Bíblia, nós não podemos fazer vista grossa para isso. Onde está isso aqui? Agora eu vou te levar, agora você vai chocar. Quer chocar? Pega a sua palavra, mas eu vou ler nessa aqui, ó. Nessa Bíblia aqui. Lembra que eu falei? Que eu ia ler em 2 Bíblias hoje? Nessa Bíblia aqui. Que a religião é a favor da idolatria, né? Da qual eu era também. Sabedoria. É um livro que tem aqui na Bíblia, nessa Bíblia que eu te mostrei. Não tem na Bíblia que eu uso, né? Lá no capítulo, você vai anotar aí para você ler. Sabedoria 13, sabedoria 14, sabedoria 15. Olha o que diz a sabedoria 13. Vou te mostrar. Um dos tópicos. Ídolos de madeira. No capítulo 14. Consequências da idolatria. Que eu vou falar amanhã. Mas você lê. Vou ler um pedacinho do capítulo 13. O versículo 16 diz assim, ó. Deixa eu ver até onde que eu vou ler para contextualizar. Vamos lá no 14. Ou aspecto de algum vil animal. Pôs-lhe vermelhão, uma demão de uma tinta encarnada, e abriu-lhe cuidadosamente todo defeito. Em seguida, preparou-se um nicho digno dele, e o fixou na parede, segurando-o com um prego. Foi por medo que caísse que tomou este cuidado. Estranho, né? Se faz milagres, se responde a orações. Por que tem que fixar no nicho para que ele não caia? Mas vamos lá. Mas quando lhe implora por seus bens, seus casamentos, seus filhos,
Não se envergonha de falar ao que é inanimado, ao que não tem vida. E pede saúde ao que é desprezível. Reclama a vida ao que é morto. E procura socorro no que é débil. E para uma viagem invoca o que não pode andar. Falei agora mesmo. Para um lucro, um trabalho, um bom êxito de uma obra de suas mãos, pede a força ao que nem é capaz de mover as mãos. Tá aqui, ó. A Bíblia que eu tô lendo é essa aqui, ó. Tá aqui. Sou eu que tô falando, não. Tá aqui, ó. Quer ver outro? Ah, aqui já vai entrar noutra coisa que eu quero. Deixa eu ler lá no 15, o versículo 3 diz assim, ó. Mas que qualquer outro, esse homem sabe que peca, fazendo do mesmo barro vasos frágeis e ídolos. Vou fechar assim, hoje. Minha irmã, eu desejo do fundo do meu coração que nesta manhã, em nome de Jesus, todas as escamas que estão sobre os seus olhos caiam. Agora, por terra, em nome de Jesus. Você pode até sair desse devocional hoje com raiva de mim. Não vou nem voltar lá mais. Vou deixar de seguir a Andréia, porque tá doida. Mas eu te mostrei tudo aqui, ó, à luz da palavra. O que Deus fala pra nós, pra mim e pra você a respeito disso. E eu fiz um compromisso com o papai. Eu falei assim, pai, todas as coisas que o Senhor me permitir acessar, à medida que as escamas dos meus olhos forem caindo, todas as mulheres que estiverem comigo, elas vão ser beneficiadas. Eu vou abrir a minha boca se o Senhor permitir e eu vou falar. E eu vou falar. E eu vou mostrar. Eu passei por isso. Se vocês quiserem conversar comigo, né? Manda WhatsApp lá, manda direct. André, eu tenho dúvida nisso e nisso, me ajuda. Gente, que eu puder ajudar vocês, eu vou ajudar. E amanhã vocês não vão perder. Vocês não vão perder. Vocês vão ver qual que é a consequência de você se prostrar diante de uma imagem feita por mãos humanas. Colocando no lugar de Deus. Você vai ver o que é a consequência. Aí você vai falar assim... Eu vou falar um palavrão. Andréia do céu. Nossa! Andréia do céu. Nossa! Que treta. Eu tô vivendo isso na minha casa. Eu tô vivendo isso na minha família. Você vai ver da onde que vem. Lembra que eu falei que nem todas as coisas são espirituais? Mas que existem situações na sua vida que são espirituais? E se é uma doença, uma enfermidade, eu tenho que tratar com o médico. Certo? E se é uma doença espiritual, eu tenho que tratar de forma espiritual. Não tem jeito. Para que eu tenha um resultado, lógico. Amanhã eu vou te mostrar as consequências da idolatria. Idolatria. Onipresença é só de Deus. Se eu acredito que eu peço aqui e outra pessoa pede lá no outro lado do mundo e esse santo, essa imagem, ela me responde, eu tô colocando essa imagem no lugar de Deus. Porque onipresente é somente Deus. Amém? Fez sentido, gente, hoje? Vocês anotaram certinho? Pra vocês lerem? Coloca aí pra mim se fez sentido. Se você conseguiu identificar alguma coisa. Ou se você só ficou com raiva de mim. Eu sei que tem gente aqui que ficou. Que tá. Fez sentido? Deixa eu ler o que a Ismália colocou. Quando meu filho era um bebê de 1 ano, já coloquei uma fantasia de anjo nele para acompanhar uma procissão de Nossa Senhora da Abadia, porque minha sogra pediu, mas eu nem sabia o que isso significava. Gente, eu também. Eu também. E é só conhecendo a palavra, não é, irmãs? Só conhecendo a palavra.
Por isso que fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Fez sentido? Glória a Deus. Obrigada, Paizinho. Obrigada pela proteção, pelo cuidado e por me permitir trazer um tema muito pouco falado, mas que tantas pessoas precisam ter esse discernimento, precisam ter essa visão. Eu te louvo e te agradeço. Obrigada, obrigada e obrigada. Amém? Alguém com alguma dúvida? Se tiver, depois pode me mandar lá no direct, tá? À medida que vai dando certo, eu vou respondendo. Às vezes chega bastante, não consigo responder todos de uma vez, mas eu sempre respondo. Eu espero que tenha feito sentido pra você, né? Não vou me alongar mais, porque senão a live cai e eu quero deixar salva todas as lives dessa semana, onde nós estamos falando sobre abrindo os nossos olhos espirituais. Está salva no YouTube, no meu canal do YouTube. Se você não é inscrita, você, por favor, se inscreva, tá? E você vai marcar alguém pra ler essa live. Marca e sai correndo, sabe? Eu dei um livro pra minha tia ler, que falava sobre isso. E eu entreguei pra ela o livro assim, ó, sai correndo. Porque eu creio em Jesus Cristo. Eu creio, eu declarei, eu profetizei que Ele é meu único e suficiente Salvador. E a palavra fala que será salvo eu e a minha família. Você e sua casa serão salvos. E eu creio nisso. O Senhor tá agindo, tá tudo sendo trabalhado para chegar nesse momento. E assim como eu estou vendo tantas bênçãos do Senhor sobre a minha casa, sobre a minha família, eu quero declarar que você também vai ver. Que você também vai presenciar o amor, o cuidado e o zelo de Deus. Aí na sua casa, na sua família. Mas para isso, você precisa começar a se movimentar. Amanhã eu vou te contar o que você tem que fazer, tá bom? Vou te falar das consequências e vou te contar. E aí, Andréia, o que foi o seu caminho? O que você fez? Amém? Vou embora, fiquem com Deus, tem compromisso daqui a pouco. Fiquem com Deus, amanhã a gente volta com as consequências da idolatria. Beijo no seu coração. Deus te abençoe.